Olá, gente. Bom, como vão vocês? Tudo bem? Meu nome é Genilza, sou professora da Uniateneu, tá? E estamos aqui para dar continuidade à disciplina Trabalho e Sociedade do Centro Universitário Ateneu, tá? No vídeo passado, nós trabalhamos um pouco sobre esse contexto que traz acerca do trabalho, né? E o que é que o trabalho vai proporcionar, desenvolver e estabelecer na vida do sujeito, na formação desse sujeito enquanto ser social, né? Então, no primeiro tópico, né, que no caso seria na primeira unidade, a gente viu um pouco sobre o desenvolvimento social e humano da espécie humana, como esse ser humano ele foi se organizando, foi se estabelecendo, né, as formas como o ser humano ele começou a se organizar entre si, né? Essa organização, claro, desenvolvida e estabelecida pelo trabalho, pela categoria trabalho, né? Vimos também características sobre o comunismo primitivo, certo? O aparecimento do Estado, a divisão das classes sociais, porque o trabalho também, com o desenvolvimento da própria sociedade, ela vai definindo essas divisões de classes, né? E o surgimento do Estado e o papel do Estado perante essa divisão, tá? Vimos também a vista feudalista, né? Como é que se deu o surgimento das cidades, do comércio, o próprio surgimento da burguesia e, claro, o surgimento do capitalismo, né? O que é que ocorreu, de que forma, né, esse capitalismo ele surgiu, ele se instituiu e como ele acabou se desenvolvendo, né? Características como a grande indústria, a própria revolução industrial e características também acerca da mais-valia. Na unidade 2, nós vimos um pouco sobre essa relação existente e intrínseca entre trabalho e alienação, né? Nesse contexto, a gente pode compreender e analisar o entendimento que Marx traz para a gente acerca de trabalho, né? E o que é que esse trabalho ele vai proporcionar. Ele vai direcionar para um processo de alienação da classe trabalhadora, da classe proletária, né? Vimos um pouco sobre o sistema capitalista, como é que se desenvolve o sistema capitalista, principalmente no conceito, no entendimento de Karl Marx, né? Como esse sistema está fundamentando a própria economia política, qual o papel da economia política, né? Porque a economia política ela também está inserida dentro do próprio sistema capitalista, isso dentro de um contexto de analisar como esse sistema ele vai desenvolver as relações sociais, como é que se estabelece essas relações sociais, né? Trouxe o conceito de alienação de Marx, certo? Como esse conceito está sendo inserido no século XXI, né? De que forma o trabalho está sendo desenvolvido no século XXI, a revolução industrial, essa divisão, né, entre burguesia e proletariado, né? Como é que se estabelece, sabendo e tendo como conhecimento que isso traz a divisão econômica e social, né? Essa divisão é característica para o processo de desigualdade cada vez maior, né? A força de trabalho, o entendimento do que seria essa força de trabalho, essa relação, né, entre a classe operária como ferramenta do próprio sistema capitalista, certo? Essa divisão de trabalho, né, que é muito claro a gente ter como definir, como é que se estabelece essa divisão, né, entre proletariados e classe trabalhadora, né, como é que se dá essa relação de compra e venda da própria força de trabalho, né,
Como é que isso estabelece a própria miséria da classe proletária, né? A gente viu um pouco sobre isso também. Conceitos da própria alienação em Marx, né? Propriedade privada, o que é que representa esse salário, né? Que é a definição clara, né? Entre venda e compra e venda da força de trabalho, e claro, né, essa relação trabalho e alienação, certo? Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos trabalhar, a partir da unidade 3, né, o entendimento sobre os monopólios, né? Então, assim, a unidade 3 e a unidade 4 já vai trazer para a gente um entendimento mais macro, né? Mais abrangente, de como se desenvolve esse próprio sistema capitalista a nível mundial, né? Como é que o sistema capitalista se estabelece mundialmente, nos sistemas nacionais, né? E de que forma isso impacta, né, nas regiões subdesenvolvidas, né? E como é que se estabelece essas mudanças, tá, de modo de produção, essas mudanças ideológicas, essas mudanças que ocorrem, certo, no desenvolvimento desses países, dessas estruturas, através do próprio sistema neoliberal, que nós vamos estudar também, né, na unidade 4, tá? Então, a unidade 3, né, vai trazer para a gente essa compreensão sobre monopólios, né? O que seria monopólios, tá? É o que a gente pode considerar como algo controlado, monopolizado, né? É o que a gente pode compreender como um controle de uma oligarquia financeira, né? O que seria isso, tá? Existe um pequeno grupo de países, certo? Que são desenvolvidos economicamente, que possuem, certo? Capital financeiro para isso, né? E que esses países normalmente controlam o desenvolvimento de outros países, tá? Esse controle, né, é decorrente da exportação tanto de matéria-prima como de mão de obra barata, certo? E dos mercados, do mercado do mundo. Por que eu estou dizendo matéria-prima, mão de obra e mercado? Porque são o que proporciona para esses países, esses grupos menores de países, certo? Uma maior lucratividade no próprio modo de produção, né? Que são matérias-primas que, além de serem a base desse sistema, né? São matérias-primas mais baratas, essa própria mão de obra mais barata, né? E o mercado se desenvolvendo em outros espaços, né? Então, esses monopólios, eles acabam se organizando em associações e acordos individuais monopolistas que exploram zonas de influência ao restante do mundo todo, né? E divide o mundo. Essa divisão vai ser as grandes potências que controlam, que definem, que estabelecem como é que se desenvolve e se organiza as outras potências que estão no processo de desenvolvimento a nível econômico, social, tá certo? Nesse contexto, é interessante também a gente ter um entendimento sobre o conceito de trabalho, né? E de que forma esse trabalho proporciona as transformações no mundo, o trabalho, né? Gell traz para a gente que o trabalho é uma atividade fundamental que divide o homem, que transforma a natureza fazendo uso de sua capacidade criadora, né? Então, assim, esse homem, ele é sujeito de consciências, né? E essa atividade que ele desenvolve por quê? Porque ele tem consciência, ele tem criatividade para o desenvolvimento dessas ações, né? Araya e Castillo já vai estabelecer que o trabalho ele é um ato pelo qual os indivíduos desenvolvem tanto o intelecto como a razão, né? Então, assim,
Para que eu possa desenvolver uma ação, eu preciso pensar, eu preciso raciocinar, eu preciso estabelecer como eu vou fazer, né? E claro que Charcot vai estabelecer que o trabalho é uma atividade inerente ao ser humano, que ele permite tanto sobreviver como se realizar, né? Então, esse trabalho ele vai ser inerente ao ser humano, né? A gente está sempre desenvolvendo alguma atividade que vai ser característica de trabalho, e essa atividade vai sim permitir que a gente tenha condições de sobreviver e de realizar outras ações, né? Porque esse trabalho vai ser desenvolvido através de quê? Do raciocínio, da consciência, do planejamento dessas ações, certo? E por conta disso, né, esse trabalho ele é considerado uma categoria ontológica, né? Por que ele é considerado uma categoria ontológica, certo? Porque ele acaba sendo a condição básica e fundamental de toda a vida humana, né? Então, assim, esse trabalho, certo, desenvolvido, que o homem tem a possibilidade de transformar a natureza e automaticamente se transformar, né? Porque cada vez que ele vai desenvolvendo esse trabalho, certo? Esse indivíduo, ele vai se transformando, né? Esse trabalho, ele vai proporcionar que esse sujeito tenha possibilidade de socializar, de produzir as socializações desse próprio ser humano, né? Então, essas organizações, essas fundamentações, essas estruturas proporcionam que esse trabalho seja ontológico, né? Ele é definidor desse produto de socializações entre os seres humanos. Então, esse trabalho estabelece a forma. Ele também produz o desenvolvimento dessa socialização, né? Então, esse desenvolvimento dessa socialização ela vai se dar através de quê? Através de uma organização social. Porque esse homem, ele consegue, através do trabalho, se organizar socialmente, né? E essa organização, ela vai se estabelecer porque esse homem tem a capacidade de utilizar a linguagem e a consciência, né? E essas características, elas são, sim, características próprias do ser humano, né? Que são incomparavelmente unidas e determinadas. Porque nós podemos nos organizar, estabelecer a nossa organização social e definir através da linguagem, através da própria consciência. E as formas também como a gente estabelece, né? O compartilhamento de conhecimentos, como é que essa organização ela vai ser definida, a gente também consegue fazer esse compartilhamento através da linguagem, através da nossa forma de comunicação, né? E o modo de produção capitalista, né, ele é estabelecido pelo quê? Pela separação da força de trabalho dos meios de produção, que são monopolizados, né? Onde uma classe pequena, né, que é definida como burguesia, essa classe detém esse modo de produção, né? E além de deter esse modo de produção, essa mesma classe detém o quê? A própria acumulação de riqueza, né? Então, assim, se eu detenho o modo de produção, eu também estou detendo o quê? Eu estou acumulando o quê? Riqueza, né? E quanto mais riqueza eu acumulo, isso vai dizer o quê? Que o meu poderio de dominação, né? A minha capacidade, certo, de estabelecer como esse modo de produção ele vai ser definido, está mais claro, né? E o modo de produção capitalista, a gente precisa ter muito bem definido isso, que ela é estabelecido pelo processo de exploração e mais-valia. Por que é definido pelo processo de exploração e mais-valia, certo? Por quê? Porque a exploração, ela estabelece que existe um grupo que detém essa força de trabalho, né, que acumula essa riqueza, e que esse grupo, ele explora uma classe muito maior, que é o quê? A classe trabalhadora, que não detém esse modo de produção, né? É por isso que essa relação ela vai se dar para o processo de exploração.
Por quê? Porque essa classe trabalhadora ela vai vender a sua força de trabalho em troca de quê? De salário, né? E essa força de trabalho, né? Essa lucratividade, essa remuneração, o que é excedente que esse trabalhador proporciona para o seu empregador, é o que a gente considera de mais-valia, né? Que é o tempo excedente desenvolvido pela própria classe trabalhadora, né? Então, nesse contexto, qual é a característica do modo de produção, do trabalho no modo de produção capitalista, né? O processo de trabalho se converte em um meio de subsistência, onde o salário ele acaba sendo a objetivação da força de trabalho, né? Onde tudo se converte em mercadoria. A partir do momento que a gente vende a nossa força de trabalho em troca de salário, essa relação ela se estabelece como uma relação mercadológica. Eu estou me vendendo, né? Eu vendo a minha força de trabalho em troca de salário. Então, é uma relação de mercado, né? É uma relação onde vai estabelecer que a relação que define essa própria sociedade, né? Ela é vista como uma relação coisificada, como uma relação de coisas, certo? Por quê? Porque esse ser humano acaba sendo um objeto, né? Acaba sendo mais um número, certo? Acaba sendo, como a gente pode dizer, mais um complemento desse modo de produção, né? E essa força de trabalho está inserido nesse processo, tá? Porque eu vou vender essa força de trabalho em troca de quê? De salário, né? Isso estabelece essa relação mercadológica do modo de produção, né? E logo em seguida a gente precisa compreender também o que é que representa o conceito de trabalho concreto e trabalho abstrato. Trabalho concreto representa o quê? O valor de uso, né? É aquilo que eu desenvolvo e que eu consigo, né, ter noção daquele valor que é estabelecido, né? Já o trabalho abstrato é o valor de troca, né? Que é aquele produto final que vai ser trocado por uma mercadoria, que vai dar, como é que eu posso dizer, vai dar andamento ao processo produtivo. Então, no trabalho abstrato, né, esse trabalhador, ele não consegue ver o fruto do seu trabalho, e ele vende a sua força de trabalho em troca de salário, né? E isso se caracteriza a abstração desse trabalho, tá certo? E a mercadoria, ela traz essa compreensão fetichista, né? De quê? Porque eu nem me vejo enquanto mercadoria, eu nem consigo compreender, certo? Que essa relação, ela é uma relação mercadológica, certo? Eu não consigo estabelecer que essa relação mercadológica, é por isso que a gente tem, dentro desse conteúdo programático da disciplina, né, essa relação entre trabalho e alienação. E o valor dessa mercadoria, ela é, sim, definida por esse trabalho vivo e o trabalho morto, né? É aquilo que eu consigo desenvolver, aquilo que eu consigo estabelecer, que eu vou poder ter noção do que eu estou produzindo, né? E aquilo que vai servir para a manutenção desse próprio sistema capitalista, né? Então, a dinâmica, né, ela é estabelecida entre esse valor de uso e o valor de troca. E a lógica do modo de produção capitalista se define pelo acúmulo e ganho da classe capitalista, né? Que não se contenta em produzir valores de uso, mas gerar um valor agregado, um valor de troca destinado à venda e que produza mais-valia, produzindo a lógica do próprio sistema, né? O trabalho assalariado, ele representa nessa compreensão a mercadoria da força de trabalho, né? Que isso só tem como valor a criação desse novo valor, né? Onde o valor que o trabalhador cria deve ser maior que o valor de sua própria força de trabalho. Então, aquele produto final, ele tem que ter um valor muito maior do que o que ele desenvolve dentro dos espaços de trabalho, né?
Esse trabalho não pago, né? Esse tempo desenvolvido, certo? Esse tempo que o trabalhador passa além nos espaços, a gente considera como a extração da mais-valia e que decorre o processo de exploração, né? E aí, nesse contexto, precisa ter esse entendimento que no capitalismo as relações entre as pessoas elas acabam sendo direcionadas por uma relação entre objetos, por uma relação que se estabelece por mercadorias, certo? Porque existe essa relação de troca, né? Nessa compreensão, existe a crítica do trabalho assalariado, certo? Porque, por mais que a gente tenha esse entendimento, a gente precisa ter claro, né, que esse trabalho assalariado, ele jamais vai ser compatível com o que esse trabalhador desenvolve, né? E, nesse contexto, a gente precisa também ter um entendimento sobre uma reflexão ética sobre dessas horas que são desenvolvidas. Por que é preciso ter esse entendimento? Porque a gente precisa ter noção de que esse trabalhador, né, essas horas que ele está desenvolvendo as suas funções, né, essas horas elas são excedentes, ele passa mais tempo dentro desses espaços de trabalho do que dentro dos seus espaços domésticos, né? Então, assim, existe um processo de exploração muito grande com relação a isso, né? E essa jornada essa jornada exaustiva, né? Essa jornada excedente, certo? Essas diferenciações, né? Essa capacidade de estabelecer essa desigualdade decorrente desse sistema capitalista, né? Estabelece essas lutas de classes, né? E que essas lutas de classes, elas são estabelecidas, definidas e determinantes ao longo da história, né? Então, assim, ao longo dessa história, do próprio desenvolvimento do sistema capitalista, nós temos, sim, várias e várias lutas de classes, diferentes dessas diferenças de classes, né? Que é justamente o que é estabelecido, a luta, né, que a classe trabalhadora estabelece contra a classe burguesa, a classe capitalista, né, que é essa que detém o modo de produção, certo? Na unidade 4, né, nós vamos analisar um pouco um contexto muito maior de como se desenvolve as organizações sociais, né? As organizações do próprio sistema capitalista. A gente sabe, quando a gente fala de sistema capitalista, nós vimos essa definição de monopólios, oligopólios, né, que eu disse para vocês, que existem países, né, que detêm o controle dos outros modos de produção. Esse controle ele é estabelecido de uma forma mais globalizada, mais ampliada, né? E essa ampliação ela vai se dar através de quê? Através da necessidade que essas organizações, esses países, eles precisam para sobreviver no mercado, né? Para sobreviver enquanto sistemas organizacionais, certo? Então, é necessário que essas organizações, essas empresas estabelecidas também dentro desses países, né, elas prestem atenção à dinâmica do meio. E elas precisam se ajustar a essas mudanças. Mudanças decorrentes do próprio avanço da tecnologia, do avanço da internet, né? Do avanço das organizações, certo? Então, analisar, compreender essas mudanças é dinâmico e precisa que essas organizações elas se adaptem a isso, tá certo? Nesse sentido, né, o meio onde essas organizações elas estão sendo estabelecidas, né, existe um conjunto de forças de caráter econômico, político, social, educativo, cultural, demográfico, ecológico e tecnológico que influi sobre a organização e que define as suas dimensões,
né? E essa influência, ela vai estabelecer, né, que essas organizações elas estejam direcionadas, tá, em forma macro, certo? Em forma geral, né? E em forma micro, que é o quê? A competitividade que essas organizações elas vão ter possibilidades de se estabelecer, né? Nesse direcionamento, tá? O microambiente, ele inclui os atores imediatos da organização e que afetam sua habilidade para servir aos seus consumidores, competidores atuais e potenciais clientes intermediários, né? Então, assim, é o público pequeno, é o público direcionado, é aquele público dentro de um espaço muito menor, é o público daquela organização, né? O macroambiente já é formado por forças sociais, que são capazes de incluir, né, esses atores que estão estabelecidos nos microambientes de uma forma demográfica, tecnológica, política, jurídica, cultural e social, né? Então, assim, essas instituições, essas organizações, elas precisam se adaptar a esses ambientes dentro de um contexto muito maior, dentro de um contexto macro, né? Então, as forças, né, do meio econômico que mais influi sobre o comportamento dos atores em ambiente microeconômico, né, e nas organizações é o que a gente chama de globalização neoliberal, né? E o que é que significa globalização, certo? O que é que significa essa palavra que a gente compreende quando a gente analisa o globo terrestre? O próprio nome vai dizer a globalização do globo terrestre, que a gente está direcionando dentro de um aspecto muito maior, né? Então, a globalização, ela representa o mundo globalizado. Nenhum país pode existir e se desenvolver à margem desse processo, né? Independentemente que não constitua um fenômeno acabado, tampouco livre e cheio de contradições, né? Por mais que a gente possa dizer assim, tem países que não estão adeptos à globalização, mas esses países que se dizem não adeptos à globalização, eles já sofrem grandes influências da globalização, porque inserido nessa globalização nós vamos ter o quê? As comunicações, a internet, né? Então, assim, tudo é muito rápido. E essa globalização, ela surge a partir do momento que esse capital, ele é internacionalizado. Que existe, certo? Um investimento internacional do capital. Existe o avanço científico-tecnológico. Existe a transnacionalização do capital, que é isso, o capital deixa de ser desenvolvido em seus espaços nacionais e eles passam a ser desenvolvido em um espaço muito maior, transnacionalizado, né? Então, há, nesse sentido, a divisão internacional do trabalho e dos mercados, que também estabelece essa globalização, né? Como é que vai se desenvolver, como é que vai se estabelecer as organizações dentro de um sistema muito maior, né? Nessa característica, nós temos um papel muito marcante, que é a própria internet. A internet favoreceu muito isso. A internet, ela desenvolveu de uma forma mais rápida, né, que essa globalização ela se tornasse mais evidente, porque a comunicação, né, é a troca de informações, certo? A troca de experiências, ela se torna mais rápida porque a internet favorece isso, né? Então, assim, o meio tecnológico, ele permite que essa globalização, né, que esse sistema globalizado, ele seja desenvolvido de uma forma muito mais rápida, né, e de uma forma muito mais concreta. Nessa característica, de que forma se dá essas empresas transnacionais, né? As empresas transnacionais, elas representam agentes econômicos mais influentes
que possuem as tecnologias de ponta. São sistemas internacionais de produção e comercialização de produtos e serviços. E por operar em diversos mercados simultaneamente, o que acontece com elas? Elas se tornam transnacionalizadas. É como se eu tivesse uma empresa que a matriz dessa empresa ela está sendo desenvolvida em um país que detém algum monopólio, né? E essa empresa, ela sai deste país e ela vai se desenvolver nos outros países, certo? Esses outros países vão ofertar para essa empresa o quê? Mão de obra barata, como a gente já disse, né? Matéria-prima, certo? Condições de desenvolvimento maior e, claro, né? Lucratividade cada vez maior, né? Então, a globalização ela tem levado ao aparecimento de uma nova aristocracia econômica, né? E que essa aristocracia, esse domínio é representado pelas multinacionais, né? Que são aquelas organizações, aquelas empresas que se estabelecem em vários países ao mesmo tempo, né? Isso aparece muito nas empresas de tecnologia, de celular, certo? Nas empresas de desenvolvimento econômico, tá? Então, a globalização ela tem um caráter objetivo. Sua convenção em projeto político constitui um fenômeno subjetivo, né? E esse fenômeno subjetivo está direcionado ao discurso neoliberal. E esse discurso representa os interesses das empresas multinacionais e das potências centrais, que são mantenedoras desse modelo de desenvolvimento econômico, né? Então, assim, essa ideologia, ela é estabelecida, ela é determinada as organizações por esse mercado que estabelece um modelo, um molde, né, vamos dizer assim, do desenvolvimento econômico dos países, tá? A globalização também representa um estágio de um processo de internacionalização do capital, desenvolvimento da economia mundial, que é perceptível nas esferas tanto comerciais como nas esferas financeiras, né? Essa globalização, ela estabelece também o entrelaçamento e independência entre as nações, ao nível sem precedentes, e constitui um instrumento de expansão das relações econômicas, políticas, ideológicas e culturais existentes nos países capitalistas desenvolvidos, especialmente, claro, né, como grande monopólio do próprio sistema, os Estados Unidos, né? Por isso que a gente está sempre vendo, né, analisando que existe guerras comerciais, né, brigas comerciais entre os Estados Unidos, que é conhecido como um monopólio, como um país que detém esse monopólio de muito tempo, já ao longo dos anos, e um país que está crescendo a nível de monopolização do mercado, que é a China, né? Ampliando-se a dominação da grande maioria dos países, conhecido, no caso, como terceiro mundo, né? Então, esses países eles vão dominar quem? O terceiro mundo, né? Ou os países em desenvolvimento, certo? Que esse termo está muito usado. Ou os países subdesenvolvidos, que esse termo não se usa tanto assim, mas os países em desenvolvimento, certo? São esses países que estão ainda num processo de organização a nível comercial, tá? E de que forma se dá essa tendência à homogeneização do mundo, né? A disseminação dessa organização política e ideológica, né? Essa globalização ela estabelece isso. E essa ideologia, ela vai se dar, né, pelo sistema neoliberal, que nós vamos já estudar um pouco sobre essas características, por um sistema político-social, né, que está em desenvolvimento, e esse desenvolvimento mais direcionado aos países da América do Norte, né,
que esse desenvolvimento ele não leva em consideração as especificidades de cada país. E quando a gente fala em globalização, em sistema globalizado, em domínio, em estabelecer organizações, normas, características ideológicas, sociais e políticas, nós estamos mencionando o Fundo Monetário Internacional, né? Que é uma instituição internacional que presta serviços a nível monetário para os países, né? E que esses serviços, né, esses créditos que são estabelecidos, eles só são estabelecidos em troca de mudanças nos direcionamentos desses países, principalmente nos direcionamentos políticos, econômicos e no direcionamento do papel do Estado, tá? Que nós vamos estudar daqui a pouco também, tá? As ações políticas estendem ao resto do mundo o modelo de organização político-social e o sistema de instituições existentes nos países desenvolvidos. Na cultura, estende os critérios e as concepções culturais, né? E estabelece, sim, a uniformização do consumo, né? Então, assim, o consumo sendo estabelecido, sendo uniformizado, né? Quem não lembra do McDonald's, quem não lembra do Bob's, aquele sistema de fast food, que a gente sabe que começou nesses países detentores dessa organização e que isso está sendo passado para os demais países, né? Essa identificação, esse sistema globalizado, né? Ele proporciona um ataque ao próprio Estado Nacional, né? Proporciona um ataque às nacionalidades, aos países onde ele vai estabelecer, onde ele vai definir, né? E tem como característica, ele é obsoleto, ele é anacrônico, né? É inviável, certo? E essa convivência, né, nas formações político-econômicas, elas acontecem dentro de uma dimensão cada vez maior, né? Nesse processo de ataque aos estados nacionais, tá? Existem os programas de ajustes neoliberais, certo? E nesses programas de ajustes neoliberais, nós vamos ter o quê? Um ataque à função do Estado, ao papel do Estado. E, principalmente, nós vamos ter também um direcionamento, certo? Ideológico, né? E que isso vai se estabelecer também no próprio papel do Estado no que se refere às políticas sociais, certo? Que essas políticas sociais, né, elas começam a ser estabelecidas e criticadas como sendo políticas paternalistas, que o Estado ele não precisa estar oferecendo esse tipo de política, né? Então, assim, essa concepção, ela traz um novo direcionamento para esse papel do Estado, né? E para esse papel do Estado que se refere às políticas sociais, né? Então, esse ataque também proporciona a substituição do Estado e que seu lugar seja ocupado pelo setor privado, né? Então, assim, nesse sentido, nós vamos ter o quê? As privatizações, né? Eu deixo de ter as empresas estatais e eu passo a ter o quê? As empresas privadas, certo? Porque a ideologia neoliberal coloca em ênfase, em destaque, o que é privado, certo? Colocando como sendo direcionamento, desenvolvimento do setor privado como sendo ideal para a organização do Estado e a própria organização comercial, né? Nesse sentido, estão desaparecendo os mercados nacionais e surgindo grandes produtores de bens e serviços em escala mundial, que produzem para o mercado mundial cada vez mais integrado e homogêneo, né? Nesse sentido, nós vamos ter o quê? Essa liberação dos mercados financeiro e comercial. E essa liberação, ela proporciona, certo? A eliminação, a limitação dessas regulações internacionais, né? Então, assim, é
é estabelecido o mercado internacional que direciona, certo? Então, e essa limitação, ela vai trazer um acesso direto tanto às multinacionais e ao próprio mercado financeiro, porque a organização globalizada, né, vai se desenvolver cada vez mais a financeirização dessas empresas, né, e esse estabelecimento sendo direcionado a nível mundial, certo? A nível transnacionalizado, né? Então, proporciona também o que? A globalização financeira, que representa o maior grau de fetichismo das relações capitalistas de produção, assim como o caráter parasitário do capitalismo. Por quê? Porque eu estou sempre colocando que essa organização globalizada financeira traz um ideal de que isso é melhor para os estados, né? Para as instituições dentro dos espaços nacionais, tá? E que a gente sabe que, na maioria das vezes, não proporciona um favorecimento de grande proporção, tá? Proporciona o quê? Né? Promove também o quê? A livre circulação de mercadorias, né? Então, assim, as mercadorias elas vão poder circular de uma forma mais aberta. É por isso que muitas pessoas elas acabam importando produtos da China, de outros países, né? Elimina, certo, a regulação dos estados nacionais sobre o comércio exterior, certo? Esses estados não controlam mais essa comercialização externa dos outros países e abre as portas, né, da dominação dessas empresas multinacionais, porque são essas empresas que acabam dominando esse mercado, né? E essas empresas que também investem muito no próprio mercado financeiro, né? Nos bancos, certo? Nas ações, tá? Há uma tendência também de considerar todos os países como sendo iguais, e esse discurso ele não é correto, esse discurso ele é hipócrita, certo? Porque essa concepção não existe. Existem os países dominados, os países que dominam, né? Essa relação, ela estabelece de uma forma clara e bem definida os países ricos e países pobres, e vou mais além. Essa relação, ela proporciona um sistema de desigualdade cada vez maior, onde os países que são ricos, eles continuam enriquecendo cada vez mais, e esses países que são pobres, que ainda estão em desenvolvimento, eles continuam empobrecendo mais. Por quê? Porque se eu vou organizar o meu Estado, as minhas organizações, o meu comércio, de acordo com o que está sendo definido por esses países ricos, eu não levo em consideração as minhas características, né? As minhas peculiaridades, certo? A necessidade da população. E se eu coloco como regra uma alteração ao papel do Estado, né? Então, a partir do momento que esse Estado ele muda o seu papel, o que é que acontece com essa população mais empobrecida? Ela se torna mais empobrecida porque esse Estado ele não vai suprir a essas necessidades, né? Então, assim, não tem como se aceitar, né, que há um processo de igualdade, certo? Então, assim, há um processo, sim, de desigualdade. E essa desigualdade, ela é característica do próprio sistema capitalista, né? Então, nessa consideração, nós vamos ter o quê? A concentração de poderes, tanto poderes econômicos, financeiros, científicos, técnicos e militares, né? Quem tem mais poder econômico, claro, que vai poder definir de forma mais clara, né, e estabelecer como é que se vai se desenvolver financeiramente essas organizações, se desenvolve mais cientificamente, tecnificamente e militarmente. Nesse processo, nós vamos ter o quê? Essa formação de blocos regionais, né, dos blocos dos países
em desenvolvimento, bloco dos países emergentes, blocos, não sei se você já ouviu falar dos blocos dos BRICS, né, que era aquele bloco dos países que estavam em processo de desenvolvimento, certo? E aí, nesse sentido, vai se estabelecer um novo paradigma técnico-produtivo. E que esse novo paradigma técnico-produtivo ele é estabelecido por esse sistema, por essa globalização, né? Sempre colocando como prioridade essa necessidade do mercado, essa necessidade do mercado financeiro, das multinacionais, tá certo? Então, para que esse sistema, certo? Para que essa organização globalizada, para que essa organização econômica, política, certo? Fosse desenvolvida dentro desses parâmetros, né? Saíssem dentro dessa organização do monopólio e fosse estabelecida nas outras regiões, tá? Fosse implementada a nível mundial, nós tivemos atrelado a eles, né, de uma forma mais intensa, a doutrina neoliberal, né? Que essa doutrina neoliberal, ela é intensificada a partir da década de 70, certo? Quando se percebe, né, uma crise do sistema capitalista. Então, assim, quando se percebe essa crise do sistema capitalista, se organiza, né, uma nova forma ideológica de sustentação dessa economia a nível global, né? E que essa sustentabilidade ela só se dá através das esferas econômicas, sociais e políticas, né? Então, o neoliberalismo ele representa uma corrente de pensamento burguês que traz como característica, né, a centralidade do mercado como sendo regulador das atividades econômicas, tanto nacionais como internacionais. E o que representa os interesses do grande capital monopolista, né, e financeiro internacional, certo? O surgimento do neoliberalismo ele está vinculado à necessidade do próprio capital financeiro, né, de racionalizar essa economia, de renovar o capital fixo para fazer frente aos efeitos da recessão econômica, porque existe uma recessão econômica do próprio sistema capitalista e traz como base, né, resolver o problema da inflação, do estancamento econômico, né, mas eu trago também uma elevação do grau de exploração da classe operária. Por quê que eu vou trazer uma elevação da exploração da classe operária? Porque eu vou ter a elevação das taxas de interesses, né, onde eu vou elevar o nível de interesse nesses países, mas aliada a isso eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir a participação do Estado, né? Nessa redução da participação do Estado, o que é que eu preciso estabelecer e determinar? Um processo de disciplinamento da classe operária, certo? Porque eu vou tornar essa classe operária cada vez mais subserviente ao próprio mercado, subserviente a essas mudanças no modo de produção, né? Eu vou investir na tecnologia, né? E eu vou tornar essa classe operária cada vez mais dependente disso, né? Nesse sentido, posso diminuir o seu salário real, né? E o que é que isso proporciona? O aumento do desemprego e a diminuição direta do salário real da classe trabalhadora, né? Então, isso proporciona o quê? Quem tem o poder, certo? Vai concentrar mais riqueza. Quem não tem esse poder vai ser o quê? Vai desenvolver um processo de desigualdade social cada vez maior, né? Quais são as características fundamentais do neoliberalismo? Temos como principal característica a reestruturação econômica do Estado, com o objetivo de sua adequação às novas condições da economia mundial, né? Essa economia de se pensar esse Estado mínimo, como a gente diz, esse Estado proporcionando mínimo para a população e desenvolvendo cada vez mais a ação do mercado, né? Do que é privado.
a redefinição das relações do Estado com o mercado, né, dirigida a conseguir uma maior subordinação do público ao privado, do político ao econômico e ao Estado, e do Estado ao mercado, o que favorece a concentração do capital e da riqueza, né? Então, assim, eu estabeleço para essa população que o que é privado é melhor do que é público, né? E aí quem pode, o que é que acontece? Compra o que é privado. Quem não pode vai utilizar do público, mas esse público sendo ofertado de uma forma mais sucateada, dentro de uma forma mais que não vai atender à necessidade dessa grande população, né? A exaltação do papel do mercado como regulador da economia, né? E a redução do papel do Estado na própria vida econômica, né? Então, assim, não é o Estado que vai definir. Quem vai definir a vida econômica desses países? O mercado, certo? É o sistema financeiro que vai definir, tá? Nós temos como características também, né, que o mercado ele acaba sendo o mecanismo ideal para assegurar a distribuição e a redistribuição dos recursos humanos, materiais e financeiros, né? E a vida das pessoas, elas acabam sendo subordinadas e determinadas pelo próprio mercado, né? E o comportamento dessa sociedade e também esse mercado acaba determinando o comportamento da sociedade e da política de governo, né? Por isso que a gente brinca e diz que quem manda no governo é o mercado, e no caso, o mercado financeiro, né? Nesse sentido, a gente compreende que existe uma parcela cada vez maior da população de poder participar dignamente da vida social e aumenta a dependência, né, das nações pobres diante das nações desenvolvidas. E muitas conquistas sociais se desmantelam, se tornam ineficazes, certo? Porque não conseguem atender a necessidade dessa população mais empobrecida, né? Dentro dessa característica das políticas neoliberais, nós temos a redução do papel do Estado na vida econômica e na vida social, né? De que forma isso acontece? O Estado, ele vela, né, pela criação de empresas rentáveis, né? Então, esse Estado ele vai proteger a propriedade privada, né? E essa proteção, ela serve como manutenção dessa ordem pública, né, onde ela vai eliminar os obstáculos e essa livre concorrência. O que é isso? Esse Estado, ele vai atender ao mercado, ele vai atender ao capital. Esse Estado, ele não vai atender à sua população, ele não vai atender à classe trabalhadora, né? E esse Estado, né, dentro dessa característica, ele é colocado dentro de um ideal de culpabilização. Por que o Estado é colocado dentro do ideal de culpabilização? Porque esse Estado, ele, para essa concepção ideológica, né, esse Estado ele vai ser o proporcionador desses malefícios, né? Então, o Estado ele não vai proporcionar o desenvolvimento deste mercado, o desenvolvimento dessas organizações, o desenvolvimento daquelas estruturas sociais, porque dentro do que está sendo definido, o que é que se estabelece? Que é o mercado que vai ter que estabelecer, que vai ter que definir, e que o sujeito, né, é que vai ter responsabilidades em superar as suas dificuldades, em superar as suas adversidades, né? E a partir daí o que acontece? Uma redução do papel do Estado através das políticas sociais, né, das políticas públicas. E essa redução do papel do Estado, ela se concretiza cada vez mais quando há o aumento das privatizações, né, onde as empresas elas deixam de ser estatais e elas passam a ser o quê? Privadas, né, onde esse serviço ele vai ser desenvolvido, ofertado por um serviço de compra e venda, né? E essa classe pobre, né, que está nesses países
que estão em desenvolvimento, né, subdesenvolvidos, tá? Essas classes mais pobres, elas não vão ter acesso a esses sistemas, né? Ou não vão poder comprar adequadamente esses sistemas. É o que acontece na nossa saúde, é o que acontece na nossa educação, é o que acontece na própria habitação, na segurança pública, certo? Então, assim, o Estado, ele deixa de suprir, né, de ampliar o seu papel, e esse papel, ele passa a ser desenvolvido por quem? Pelo mercado, pelas empresas, né? E cria-se um ideal para essa população de que esse serviço, ele vai ser adequado, ele vai ser rentável, ele vai ser um serviço de qualidade. E a gente sabe que, na maioria das vezes, esse serviço ele não atende às necessidades da grande população, né? Então, assim, esse ideal neoliberal, ele traz o quê para os países em desenvolvimento? Um aumento da desigualdade maior, né? Um aumento do empobrecimento, certo? E para os países que são monopolistas, um aumento da sua riqueza, né? Mas na maioria das vezes isso não é desenvolvido, isso não é colocado, certo, para a grande massa da população, porque essa grande massa da população ela tem esse ideal, né? Porque a própria globalização ela diz que a tecnologia ela é necessária, né? Ela coloca a necessidade de um consumo alienante, certo? Ela coloca a necessidade de um fetiche dentro dessas relações do próprio capital, e aí essa população se torna, né, subserviente desse processo, né? Então, assim, é nesse sentido que a gente trouxe essa compreensão desses conteúdos da unidade 3, da unidade 4, né? Porque a própria disciplina, ela vai estabelecer para a gente como é que se organiza essa sociedade, né, através do trabalho. E o que é que isso interfere diretamente nas nossas vidas, né, no nosso cotidiano, no nosso fazer profissional, tá? E no desenvolvimento do nosso trabalho, ok? Muitíssimo obrigada.